dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o Salmo de número 54, apelo para o socorro divino. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 54 e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Embora a tradição, queridos, divida o saltério em 5 grandes partes, das quais nós temos que cada uma das partes correspondem aos livros de Moisés, onde cada uma termina com uma doxologia e tem características que a distingue das demais. Embora aconteça isso, haja essa divisão, há outras formas de se dividir o saltério. Por exemplo, poderíamos dividir o saltério pelos seus títulos. Os títulos já faz parte do texto antigo, então poderíamos fazer essa divisão dos 150 salmos pelos títulos. Teríamos os títulos de autoria, de históricos, notações musicais, títulos de gênero, de instruções para o culto. Outra possível forma seria classificá-lo pelo seu gênero literário, e aí teríamos 6 outras divisões. Nós teríamos hinos de louvor, lamentos, queixas ou petições, salmo de ação de graça, teríamos cânticos de confiança, de fé ou de misericórdia, salmos reais e salmos de sabedoria. Como vimos, então, há 3 formas de se dividir, organizar esse conjunto dos 150 salmos. Conforme a tradição em 5 livros, conforme os títulos em 5 deles, e conforme os gêneros literários em 6 gêneros literários. Essa nossa divisão está seguindo a tradição e o Salmo 54 está no livro de número 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Quem está falando com você é o pastor Daniel Deusdete, das Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração, semeando a boa palavra. Estamos aqui todos os dias com uma palavra de Deus, uma palavra de edificação, de exortação, de louvor, de oração, de adoração a Deus, Criador, sustentador, mantenedor da vida. Nós cremos em Deus. Estamos aqui levando nossas reflexões desde 21 de abril de 2016 e iremos até 23 de julho de 2019, quando concluiremos o nosso projeto 1189, que são 1189 dias, que corresponde cada dia a um capítulo da Bíblia. E nós estamos avançando. São 3 anos, 3 meses e 3 dias. Você que já abriu a sua Bíblia, já fez a sua leitura prévia, este é mais um Salmo de Davi, escrito por ocasião da traição dos zifeus, que delataram que Davi estava entre eles, e por 2 vezes, 1 Samuel 23, 19, 1 Samuel 26, 1, quase foram exterminados por Saul, que os procuravam desesperadamente. Em quem confiar? Ou no que confiar no meio da tribulação? Haverá traidores, malfeitores, homens de Belial querendo nos prejudicar por causa da causa de Cristo. Gente de toda espécie nos ronda, inclusive dentro das nossas igrejas, quando não dentro das nossas próprias casas. É por isso que o autor de Provérbios, de Jeremias, nos alerta, e também Cristo nos alertou, a sermos prudentes e a sermos sábios. Quando formos pregar, e é esse o nosso chamado de Deus, você está chamado, convidado a pregar o Evangelho, devemos estar com os nossos corações ligados no trono da graça, para podermos alcançar todo tipo de gente, conforme o Espírito Santo vai nos direcionando e vai nos guiando. Cristo nos garantiu perseguições, e a afirmação é dele, pelo seu Espírito, na vida de Paulo. Todos os que quiserem viver piamente sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mateus 10,30. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Tessalonicenses 1:4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. 2 Timóteo 3:11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. A palavra ainda diz em Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se assim somos perseguidos, é porque somos bem-aventurados. Mas se somos perseguidos por causa de escândalos, ou comportamentos inadequados, ou por causa de alguma coisa errada diante da lei e dos homens, se nós somos perseguidos assim, sobre nós pesa a mão de Deus da justiça. No comentário de Calvino, sua introdução, também podemos ver tais coisas. Abre aspas na sua fala. Davi registrou nesse salmo as orações que ele ofereceu a Deus quando ele soube ter sido traído por Zifetes e foi reduzido a uma situação de extremo perigo. Não pode deixar de nos impressionar sua ideia elevada de fé indomável, que nos mostra ele invocando o nome de Deus, mesmo na perspectiva imediata da morte. Para o músico-chefe em Nenor, um salmo de Davi para a instrução, quando os Zifetes vieram e disseram a Saul, Davi não se esconde conosco? Sabemos da história sagrada que Davi frequentemente se escondeu naquela parte do deserto que estava adjacente aos Zifetes. Continua a sua fala. Parece 1 Samuel 23:19, 1 Samuel 26:1, que ele foi traído por eles em 2 ocasiões, e ele toma conhecimento das circunstâncias particulares em que o salmo foi escrito, para nos ensinar que nunca devemos desesperar da ajuda divina, mesmo na pior situação. Cercado como ele estava por tropas hostis e cercado de todos os lados por destruição aparente e inevitável, não podemos deixar de admirar a intrepidez rara e heróica que ele mostrou ao se comprometer pela oração ao Todo-Poderoso. Poderia ter aparecido tão credível que Deus poderia tirar os mortos do túmulo, como ele poderia preservá-lo em tais circunstâncias, pois parecia impossível que ele escapasse da caverna onde ele estava escondido com a vida dele. Fecha aspas na fala de Calvino. Diz o verso 1, salva-me, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não têm eles Deus diante de si. Verso 4. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Finalmente, verso 7, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Realmente entendo, cada vez mais que me aprofundo no livro sagrado, que o reino de Deus não é como o reino dos homens, onde quem é mais esperto e quem chega na frente será o primeiro. Antes, aquele que piamente serve seu Deus em coração e em verdade. Obrigado por sua presença. Amanhã estaremos aqui com o Salmo 55. Que os traidores sejam destruídos. Terá 13 versículos para a gente estudar. Amanhã, então, Salmo 55. Hoje encerramos aqui, agradecemos sua presença, agradecemos você estar conosco. Curta aí nosso vídeo,
Inscreva-se em nosso canal, acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Também, em breve, estaremos aqui com a loja física no centro de Taguatinga. Em breve também, novos lançamentos da Semeadores. Todos os dias estamos aqui. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um bom dia na presença de Deus.